Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver o módulo ou valor absoluto de um número racional, tá? Esse aqui a gente viu com os números inteiros. Então a gente viu um pouquinho disso lá no início do ano, um pouquinho antes de a gente entrar na quarentena da pandemia. Então o que é um módulo, né? Então, por exemplo, vamos ver essa reta numérica aqui que eu coloquei. Aqui do ponto A até a origem, aqui no zero, ele tem uma distância de 3 quartos. Aqui do B até a origem, ele tem uma distância de 3 quartos de unidade também. Então, o que é o módulo? O módulo é a distância desse ponto ou desse número até a origem. Então, a distância que o A está representando, que é negativo 3 quartos, é 3 quartos da unidade. O módulo aqui a distância, né? Aqui do ponto B, que está representando aqui o 3 quartos, poderia ser aqui, parecer aqui o positivo, é 3 quartos da unidade. Então, a distância, ela não tem sinal, tá? Ela não é positiva nem negativa, é só um número em si. Então, ali, chamamos de módulo ou valor absoluto de um número racional a distância do ponto que representa esse número até a origem, que é o que eu acabei de falar. Então, o que a gente pode concluir aí? Que o módulo que a gente representa entre duas barras de negativo 3 quartos, barra isso aqui, não é fazer parênteses, tá? Então, o módulo aí de negativo 3 quartos é 3 quartos. E o módulo aí do negativo não, do positivo ali, 3 quartos, é igual a 3 quartos. Não vai sinal, é só o número, sem sinal. O sinal só aparece aqui dentro, que é do número que a gente pega. Mas o resultado é sem sinal, porque eu lembro que na primeira atividade que a gente fez sobre o módulo, várias pessoas trocaram um sinal, mas não de trocar o sinal. De trocar o sinal é o oposto, que a gente vai ver daqui a pouco. O módulo é sempre sem sinal, e entre essas barras. Então vamos ver alguns exemplos aí. Então ali pede assim, represente e calcule. Letra A, um módulo de negativo 6. Então ali no exemplo diz assim, número 1, represente e calcule. Letra A, módulo de negativo 6. Então o módulo entre as barrinhas ali. Então, o módulo negativo 6 é a distância lá do negativo 6 até a origem. Se a gente for ver, é 6. B, o valor absoluto de 9,7. Então, 9,7 entre as barras ali, e vai ser o próprio 9,7. E às vezes não vai ter o sinal. Se não tem sinal, deixa sem sinal também. O módulo ali de negativo 2 quintos vai ser 2 quintos, é sem o sinal. O módulo de positivo 5 onzeavos vai ser 5 onzeavos. O módulo ali de 0,777 é 0,7777. O módulo de positivo 18 é igual a 18, sem o sinal. Esse era o módulo, e agora a gente vai ver sobre o número oposto ali, ou simétrico. Então, o oposto ou simétrico de um número racional, o que é? Antes a gente viu que o módulo era a distância, né? Do ponto lá até a origem. Então, ali do ponto A, que representa negativo 3 quartos, equivale à distância de 3 quartos. E o módulo ali da B, que é 3 quartos, equivale à distância ali de 3 quartos até a origem, que é 3 quartos. O oposto, ele também usa essa mesma ideia. O número oposto vai ser aquele que tem a mesma distância até a origem. Então, o A aqui tem 3 quartos e o B tem 3 quartos. Não, negativo 3 quartos. Tem a distância ali de 3 quartos e positivo 3 quartos ali vai ter a distância de 3 quartos. Então, eles têm a mesma distância, negativo 3 quartos e positivo 3 quartos. Ou seja, se eles têm a mesma distância, é porque eles são opostos ou simétricos, tá? Então, o negativo 3 quartos é oposto de 3 quartos e o 3 quartos é o oposto de negativo 3 quartos. Chamamos de números opostos ou simétricos os números que são representados por pontos que estão
a mesma distância da origem. Então, ali, o oposto de negativo 3/4, né, vai ser positivo 3/4. O oposto de positivo 3/4 vai ser negativo 3/4. E assim por diante. Vamos ver ali alguns exemplos. O oposto de negativo 1/2 é positivo 1/2. O simétrico de positivo 2,53. Então, é negativo 2,53. O oposto de negativo 0,333. Então, é positivo 0,333 e assim por diante. No caso, aqui no oposto simétrico, a gente a gente troca o sinal. Se era negativo, então vai ser positivo. Se era positivo, vai ser negativo. Então, seria isso de oposto. O oposto a gente também viu lá dos números inteiros lá também. Então, é só trocar o sinal. Então, agora vamos para a comparação de números racionais. Então, né, comparação de dois números racionais. Comparar dois números significa dizer se o primeiro é maior do que, menor do que ou igual ao segundo número. E ali a gente tem alguns exemplos. Então, na letra A, a gente tem negativo 3/4 e positivo 1/2. Negativo 3/4 vai ser maior, menor ou igual ao positivo 1/2. Lembrem que sempre quando for um número negativo e um número positivo, o positivo sempre vai ser maior. Então, o negativo nesse caso aqui é menor porque o 1/2 é positivo. Então, aqui, pois número negativo é menor que número positivo. Letra B, 0 e negativo 3,1. O 0 vai ser maior porque o 0 está mais para a reta, para o lado direito da reta. Então, aqui vai ser maior. E aqui fala que, pois, o 0 é maior que número negativo. Agora, a letra C. A gente tem negativo 2,7 e negativo 1. O negativo 2,7 é maior, menor ou igual a negativo 1. Nesse caso, ele é menor, por mais que o 2, se a gente olhar só o módulo ali do número, o 2,7 é maior que 1. Só que como ele é negativo, ele está mais para o lado esquerdo. E os números são maiores quando ele está mais para o lado direito. E como o negativo 1 está mais para o lado direito, é o negativo 1 que é maior. Então, o negativo 2,7 é menor que negativo 1. Letra D. 5/7 mais 4/7. Aqui, quando os denominadores são iguais, a gente olha só os numeradores. Quem que é maior aí? O 5 ou 4? O 5. Então, o 5 aqui é maior, o 5/7 é maior que 4/7. Se fosse denominadores diferentes, aí é um pouquinho mais complicado. Vocês podem tanto converter para decimal, né, para ver, ou vocês podem fazer a fração de um número e ver se isso dá maior ou menor. Sempre tem o mesmo número. Então aqui também eu falo que pois o módulo de 5/7 é maior que o módulo de 4/7. Ou seja, o 5/7 está mais distante para a direita da origem. E o 4/7 está um pouquinho mais próximo da origem. E letra E, a gente tem 0,23 e 0,145. Então, qual que vai ser o maior aí? Muita gente vai assinalar que o 0,145 é maior que o 0,23. Mas isso está errado, porque a gente não lê 0,100, quer dizer, a gente lê, a gente fala assim, mas não é o correto de falar 0,145. O correto é falar 145 milésimos e 23 centésimos. O milésimos é muito menor que os centésimos. Então, por isso o 0,23 ali é maior que 0,145. E outra coisa que você sempre tem que ver, a gente sempre tem que olhar esse primeiro número aqui, ó, depois a vírgula. O 2 é maior que 1. Então, esse aqui vai ser maior que esse. E quando tiver, tipo, o mesmo número aqui, a gente sempre olha o próximo. E assim vai. Então, era isso, pessoal. Então, era só esses 3 hoje. Mas esses 3 vocês já sabiam, que era o módulo e o oposto, que é igual, é o mesmo conceito que a gente viu lá com os números inteiros. Em comparação de dois números racionais,
é um pouquinho mais complicadinho, porque você tem que analisar ali fração e número decimal. Quando eram números inteiros era mais fácil, né? Mas também é tranquilo. Lembrar que sempre o número positivo é maior que o negativo, que o zero é maior que o número negativo, e sempre cuidar nos decimais aqui, tá? E acho que era isso.